Agora, nessa aula, vamos ver sobre o verbo to be. Aqui, ele fala que o to be é normalmente o primeiro verbo que se aprende, já que é usado para falarmos de nós mesmos, por significar ser ou estar. Ele fala para ver, por exemplo, como ele aparece logo no início do diálogo entre a Rosa e o diretor da Columbus College of Chicago, quando eles falam de si mesmos. Vamos ver aqui a ilustração. E o Mr. Smith, ele fala, Good morning. Welcome to Columbus College of Chicago. My name is John Smith and I'm the dean here. What is your name? E a Rosa responde, Good morning. My name is Rosa Souza. Ou seja, é usado aqui, prestem atenção nessas palavrinhas aqui que são destacadas aqui. O is, o I'm e o is. Aqui o I'm com contração, o is em cima e o is embaixo. O verbo to be, ele vai explicar aqui que essas coisas estarão dentro dele aqui. Então, o to be é um verbo com exceção para várias regras relativas a outros verbos em inglês. Ele é um dos poucos que sofrem variação ao ser conjugado de acordo com o seu respectivo sujeito. Ou seja, na maioria das vezes ele não possui variação. Ele é geralmente fixo. Vocês verão os exemplos aqui embaixo que vão nos mostrar, além desses exemplos aqui, as suas aplicações no is, no I'm com contrações. Vamos ver aqui embaixo, ó. To be na fase afirmativa, afirmarei. Veja a conjugação do verbo to be no presente simples na forma afirmativa. No afirmativo, na coluninha mais para a esquerda, na coluninha do meio está a contração, ele com uma escrita com menores letras, né? E na direita, a tradução em português dele. Então, na forma afirmativa, I am. A contração I'm. Em português é eu sou ou eu estou. I am. Eu sou ou eu estou. Ou I'm. Na contração. Com uma escrita reduzida. Embaixo, you are. Contração, your. Em português, você está, tu és, tu estás. Em inglês é mais simplificado, fica só you are ou your. E em português tem esses vários significados para a mesma coisa, mas com vários tipos. Você é, você está, tu és, tu estás. Embaixo, he is, contraction, his, que significa em português ele é, eu está. Embaixo, she is, contração, she is, ela é, ela está, a tradução. Depois, it is, ou it's, que significa ele ou ela é, ou está. E depois, we are, ou na forma contraída, your, nós somos, nós estamos. E também, embaixo, you are, ou na contração, your. Vocês são, vocês estão, ou vós sois, vós está, ou estáis. E they are, na contração, they're, eles são, eles estão. Então, o verbo to be, na forma afirmativa, é basicamente I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ou na forma contraída, I'm, you're, his, she's, it's, where, you're, there. Aqui embaixo ele põe uns exemplinhos aqui na library, no office e na classroom. Ou seja, na biblioteca, no escritório e na sala de aula. Então,
na library, que é a biblioteca, ela vai falar assim: I am Rosa Souza and I'm at the library. Que significa eu sou Rosa Souza e eu estou na biblioteca. Lembra que o verbo to be é ser ou estar? Então, ali o I am é eu sou Rosa Souza. E a segunda parte, and I'm at the library, I'm com a contração é o I am também, mas é o I am na forma contraída. I'm significa estou ali nesse caso. Então, na primeira parte significou ser, eu sou Rosa Souza, ela é ser. Na segunda parte é que ela está em determinado lugar. Significa o estar. And I'm at the library. No meio ali é o office, que é o escritório. Vocês veem o desenho, vocês conseguem observar pelo desenho? O notebook, a mesinha, a salinha, né? Então, o exemplo que ele dá é You are Mr. Smith and you're in the office. Ou seja, a tradução é você é o Sr. Smith e você está no escritório. You are Mr. Smith and you're in the office. E o último para a direita ali, no classroom, que é a sala de aula, o exemplo vai estar falando We are classmates. We're in the classroom. Ou seja, we are classmates é nós somos colegas de classe. Ou seja, classmates são colegas de classe. We are, nós somos classmates. We're in the classroom. Ou seja, nós estamos na sala de aula. É we are também, mas na forma contraída, diminuída. We're in the classroom. Continuando aqui, nós vamos observar que tem também o verbo to be na forma negativa, negação. Ele fala aqui no exemplo que já a forma negativa do verbo to be, ou seja, do verbo ser ou estar, que é to be, é construída acrescentando-se a partícula not, N-O-T, a sua forma afirmativa. Observe que é possível tanto manter a contraction, a contração do pronome com o verbo, quanto contrair o verbo com not. Ele coloca os exemplos aqui, mas para escrever na forma negativa, no meio está a contração, contraction, e lá para a direita, no finalzinho ali, a tradução em português. Então, a forma negativa seria I am not. Na forma contraída, I'm not. E em português seria eu não sou, eu não estou. Seguindo, temos o you are not, ou na forma contraída, o you're no, you aren't. Significa você não é, não está, tu não és, não estás. Continuando, temos o he is not. Na forma contraída, he's not, ou he isn't. Em português seria ele não é, ele não está. Continuando, temos o she is not, ou she's not, she isn't, ou seja, ela não é, ela não está. Temos também o it is not, na forma contraída, is not, ou it isn't. Significa ele ou ela não é, ou não está. Ele ou ela não está, que é o it, né? Então serve para os dois. We are no, na forma contraída, we're not, ou we aren't, que significa nós não somos, ou não estamos, nós não estamos. Continuando, you are no, na forma contraída, you're no, ou you aren't, que
significa vocês não são, ou também não estão, vocês não estão, ou vós não sois, ou não estáis. Em português tem várias aplicações, mas em inglês é mais simplificado. E continuando, they are not, na forma contraída, they're not, ou they aren't, ou seja, eles não são, ou eles não estão. Essas são as traduções para as partes de português. E colocamos exemplinhos aqui, falando que I am Rosa Souza and I am not at the library. Ou seja, eu sou I'm Rosa Souza and I'm not at the library. Ou seja, eu sou Rosa Souza e eu não estou na biblioteca. Ele coloca embaixo também, you aren't Mr. Smith. Ou seja, você não é o Sr. Smith. And you're not in the office. Ou seja, e você não está no escritório. Você não é o Sr. Smith e você não está no escritório. Também ele coloca o we aren't students. We're not in the classroom. Ou seja, nós não somos estudantes. Nós não estamos na sala de aula. We aren't students. We're not in the classroom. E também ele coloca aqui o verbo to be na forma interrogativa, interrogativo. Ou seja, nos questionamentos, nas perguntas. O verbo to be também é aplicado quando precisamos fazer perguntas. Ele coloca ali que na forma interrogativa ocorre uma inversão da ordem sujeito-verbo, ou seja, o verbo to be localiza-se antes do sujeito. Acompanhe a tabela. Ali que ele vai colocar os sujeitos não destacados aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you e they. Observe o que ele fala aqui. O verbo to be localiza-se antes do sujeito. O verbo to be está sempre para cá, ó, antes do sujeito. O sujeito é o I, ele está antes. O sujeito aqui é o you e o verbo to be está antes. Um destacado aqui. O sujeito aqui é o he e ele está antes. O verbo to be está antes, que é o is. O sujeito é o she e o verbo to be está antes, que é o is. Aqui o sujeito é o it e o verbo to be é o is. Aqui o sujeito é o we e o sujeito e o verbo to be é o are. Aqui o sujeito é o you e o verbo to be é o are também. E aqui o sujeito é o they e o sujeito é o are. Então observe essa ordem para fazer perguntas. Interrogativo. Tradução em português aqui. Interrogativo. Am I? Ou seja, eu sou, eu estou, perguntando de mim. Embaixo, are you? Ou seja, está perguntando sobre você. Você é, are you? Ou você está, are you? Ou tu és, are you? Ou tu estás, are you? Embaixo, vai perguntar sobre ele, que é o he. Is he? Ele é. Is he? Ou ele está. Is he? Ele é. He. Is he? Ou ele está. Is he? E agora, embaixo, vai perguntar sobre ela. Is she? Ou seja, serve para ela é. Ou ela está. Is she? Embaixo, is it? Ou seja, ele ou ela é. Ou ele ou ela está. Is it? Continuando, are we? Ou seja, vai perguntar sobre nós. Nós somos, are we? Ou nós estamos, are we? E, continuando, vai perguntar
sobre vocês. Are you, ou seja, vocês são, ou vocês estão. Are you, ou vós sois. Are you, ou vós estáis. Are you. E sobre o they, are they, que é eles. Eles são. Are they, ou eles estão. Are they. Então, na forma interrogativa é am I? Are you? He, is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ele fala para vocês observarem. Observe a inversão entre sujeito e verbo no exemplo a seguir. Are you Rosa? E ele coloca exemplos ali, como Are they at the college? Is Mr. Smith in the office? Is Rosa Souza in the library? Is Debbie in the pub today? Ele coloca esses exemplos aqui com o nome, com os nomes, Mr. Smith, Rosa ou Debbie, para exemplificar que aqui, por exemplo, no Rosa, ele usou a mesma regrinha do, como é Rosa, é she. E o she, você usa is she, ou no caso ali, ele usou o nome dela. Is Rosa in the library? Aqui foi o Is Debbie in the pub today? Para o he, is he. Ele usou o nome Debbie. Is Debbie in the pub today? Essa foi a primeira parte do nosso verbo to be. Continuaremos a seguir.